Sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir no livro de João, capítulo 16, no versículo de número 33. João 16, 33. Assim diz a palavra do Senhor. Na Bíblia, Nova Linguagem de hoje, diz assim: eu digo isso para que vocês, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, que o Senhor possa nos trazer revelações profundas, revelações que nos dê ferramentas para vivermos o dia a dia, vencermos a rotina diária e glorificarmos e bendizermos o Teu santo nome. Que diminua eu para que Tu cresça, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. A vida, ela é cheia de desafios diários. Nós, ao acordarmos, nós já estamos cheios de desafios na vida. No nosso trabalho, no nosso relacionamento, conosco, com as decisões que nós temos que tomar durante o decorrer do dia. São diversos desafios. A vida ela é toda cheia de desafios. E precisa sabedoria para tomar as melhores decisões, para que você possa viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de cumprir os seus propósitos, seu propósito nessa terra, e chegar diante do Senhor e falar: Senhor, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira. E Ele possa dizer para você: bendito meu Pai, entre no meu descanso, servo bom e fiel. São N problemas que iremos enfrentar, e Jesus, Ele nos alerta sobre isso. Eu quero dizer isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Vocês estando unidos comigo, vocês tenham paz. Porque no mundo vocês vão sofrer, vão passar por problemas, desafios, dificuldades, obstáculos, adversidades. Mas se vocês estiverem unidos comigo, eu tenho para dizer a vocês que eu venci o mundo. Eu tenho as ferramentas, eu tenho as estratégias, eu tenho a solução para que vocês possam vencer os mais diferentes desafios que vocês vão enfrentar, os obstáculos que você vai enfrentar. Em alguns casos, os desafios, os problemas, os obstáculos, as adversidades, elas acontecem porque nós mesmos é que causamos isso em nossas vidas. As decisões erradas que tomamos. Muitas das vezes porque tomamos decisões instintivas, decisões precipitadas, não analisamos, calculamos, não temos base, fundamentos sólidos e concretos para fundamentar as decisões que nós tomamos no dia a dia. Simplesmente sentimos, agimos de forma impulsiva, e aí quando nós chegamos diante do resultado, e muitas vezes não são satisfatórios como nós queríamos. Mas se nós tivéssemos a cautela e a prudência para calcular o impacto da decisão que nós tomamos, se nós analisarmos os fundamentos e os princípios lógicos e exatos da nossa vida, nós poderíamos alcançar resultados relevantes e satisfatórios para que nós pudéssemos continuar a nossa jornada diária do dia a dia. E diante disso, há algumas vezes que acontecem alguns problemas, acidentes, incidentes, que nós não esperávamos e nós não imaginávamos que acontecesse. E Jesus ele deixou bem claro isso para nós, porque nós teremos muitos problemas pela frente. O ser humano, na sua vivência, passará por diversos problemas, diversos desafios, causado por si próprio ou causado por alguém. E diante desses problemas, que causado por si próprio ou causado por alguém, você vai precisar ter resiliência,
a mensagem correta, a informação exata para que você possa mudar essa situação. Ou você pode pegar e choramingar, se entristecer, cruzar os seus braços, deixar a vida se acabar dentro de si mesmo. E ao passar os dias você vê que está cada vez pior. Ou você pode procurar a solução. Você pode focar no problema, choramingar, culpar outras pessoas pelos problemas que acontecem com você, por ter você mesmo causado ou alguém ter causado. Ou você pode pegar e buscar a solução, focar na solução. E se há um desejo no seu coração, também é uma forma de você realizar esse desejo. Se há uma solução em algum lugar, também ela é possível para que você possa também alcançar esses objetivos. E aí nós vamos então analisar alguns personagens bíblicos que passaram por problemas, dificuldades, adversidades, como qualquer mero ser humano passa, e aqueles que tomaram decisões sábias. E aí eu gosto de dizer o seguinte, que o sucesso ele deixa pista. Eu sou uma pessoa que busca o padrão. Existe um padrão para que as coisas aconteçam. Seja ela para o bem, para o sucesso, ou seja ela para o mal. Isso se repete. E se nós estivermos atentos aos padrões da vida, aos padrões do sucesso, nós iremos diminuir muitas dificuldades e adversidades na nossa vida e alcançaremos êxitos e relevância na nossa vida. E ao analisar esses padrões nesses personagens bíblicos, eu quero trazer aqui alguns princípios que essas pessoas elas usaram como padrão e que se nós colocarmos, nós também teremos resultados significativos, relevantes, que satisfarão a nossa vida e cumpriremos o nosso propósito. Por exemplo, nós vemos Ló. Ló, ele tomou decisões erradas na sua vida. Eu quero dizer muito desse personagem que está passando até uma novela e isso vai ficar mais claro na mente de vocês. Ló, ele tomou uma decisão errada. Ele vai para... sente a vontade de sair, de se largar o seu tio de lado, achando que ele poderia viver sozinho, e ele sai sozinho. Toma cuidado, eu abro o primeiro parênteses aqui para dizer para você, toma cuidado quando vem uma mensagem dentro de você que quer te isolar, que quer fazer com que você esteja sozinho, sem conselheiros, sem mentores, sem pessoas para te orientar. Ele, diferentemente do seu tio Abrão, Deus chama ele e Deus é com ele, Deus está com ele, Deus permanece com ele. Deus está mentoreando, está cuidando dele, está dando direção para ele. Agora Ló, ele quer sair e ele vai sozinho, sem mentor, sem orientação, sem direção. E ele toma a decisão errada da vida dele. E ao tomar essa decisão errada, acontece o que acontece, ele vem a ser escravo, fica no meio de uma guerra, vem a ser escravo de um daqueles reis que venceram a guerra. Pela misericórdia de Deus, Deus usa Abrão, vai lá, liberta ele, dá uma nova oportunidade para ele. Fala, Ló, agora você vem estar conosco. Não, tio, eu quero voltar para Sodoma, eu quero ficar em Sodoma. Toma a decisão novamente errada, saindo sozinho, isolando-se, sem mentoria, sem direção, sem orientação, sem princípio, achando que poderia sobreviver diante das adversidades sozinho. E o que Jesus falou? Estando comigo, eu venci o mundo. Se vocês estiverem comigo, vocês vão vencer também. Se vocês estiverem unidos com a palavra, porque a palavra é a palavra que vence o mundo. Vocês vencerão todas as dificuldades, adversidades que vocês encontrarem pela frente, porque aqui tem todas as respostas que nós precisamos para as nossas perguntas, as nossas dificuldades. Ele volta novamente para Sodoma. Sodoma da pior maneira possível, fazendo todas as barbaridades de forma odiosa diante de Deus, afrontando a Deus. E o que vem sobre eles? Sentença. A Bíblia fala em Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se nós quisermos, tivermos mesmo, de fato, a fim de comermos o melhor da terra, dessa terra, da nossa geração, e o melhor de Deus ainda está por vir, que é a vida eterna,
nós precisamos nos unir a Ele, entendermos suas orientações, seus fundamentos, seus princípios, o padrão, a mente de Deus, nós iremos comer o melhor dessa terra. Porém, no versículo 20, a Bíblia fala que se nós desprezarmos as suas orientações, os seus fundamentos, os seus princípios, os seus ensinamentos, o que virá sobre nós será espada, será angústia, frustração, decepção, será perca, será dor, será choro, será pranto, será condenação eterna. Diante disso, nós temos a escolha. Ou escolhemos buscarmos o conhecimento de Deus. E se você conhecer a verdade ela vai te libertar. Se você conhecer a verdade, a tua vida conjugal, sentimental, a tua vida social, profissional, tua vida financeira, ela vai ser diferente, ela vai ser relevante nessa terra, nesse tempo, para a sua geração. Logo que ele pega e faz, ele continua naquele lugar de depravação, aquele lugar que afrontava Deus, inimigos de Deus. Cai ali, uma destruição total, ele sai correndo, leva a sua família. Lembra que eu disse que conseguiu tirar a família dele, mas o coração dos seus familiares permaneceram em Sodoma. A ponto de que a mulher dele olha para trás para ver com saudade da cidade que havia sido destruída, que estava sendo destruída. E aí naquele momento ela se torna uma estátua de sal. E ali vai embora o grande amor da vida de Ló. A causa dele ter tomado essas decisões erradas, equivocadas, por conta do deslumbre da sua esposa, quanto àquela terra que não era uma terra bem-vinda, uma terra que Deus agradava. E aí ele perde o seu grande amor. Quando ele perde o seu grande amor, a história ela começa a mudar completamente. Porque Ló, ele passando agora por um problema, que antes advindo por conta das decisões erradas que ele tomou, agora por um acidente provocado por conta da destruição em massa de Sodoma e Gomorra, ele tinha agora a alternativa de buscar a Deus, de aprofundar mais no conhecimento em Deus, de buscar solução em Deus, de buscar a misericórdia de Deus, de buscar a direção. Agora era ele, as duas filhas, e ele tinha essa oportunidade de tomar essa decisão, de buscar uma nova direção, de retroceder, de se converter, de ver o caminho que ele estava caminhando, que só estava cada dia pior, levando à autodestruição, e voltar para um caminho onde que lhe desse paz, onde lhe desse esperança. Mas diante da dificuldade que estava se agravando ainda mais, porque nós temos às vezes dificuldade de percebermos que estamos afundando, que o barco que estamos está afundando, por conta das decisões erradas que tomamos. E ao invés de buscarmos a solução, em vez de buscarmos uma vida diferente, não tem como nós termos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Enquanto tem pessoas que estão ao nosso lado, que estão tendo resultados significativos, relevantes, ao invés de nós olharmos, revermos os nossos conceitos, os nossos valores, tomar para si a autorresponsabilidade e ver onde foi que eu errei. Porque a Bíblia fala que o caminho do justo, ele é como a luz da aurora, que ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus te criou para que a cada dia seja melhor do que o outro, porque você foi dotado do Espírito Santo de Deus, quando você aceitou Jesus na tua vida como Senhor e Salvador. A sua vida precisa melhorar mais e mais, na sua vida conjugal, sentimental, financeira, espiritual, ela precisa melhorar, ela precisa avançar. Se não está avançando, tem alguma coisa errada, e você precisa ter a humildade para perceber que alguma coisa não vai bem, que alguma coisa está faltando. E Deus, ele tem a solução para tudo e para todas as coisas. Mas o que Ló, ele faz? Ele entra numa caverna, se isola ainda mais, e naquela caverna ele cai totalmente, derramando sua vida espiritual, decaindo, sua vida pessoal decaindo. Um homem que tinha sabedoria, um homem que era próspero, sabia fazer riqueza, um homem que tinha
toda oportunidade para viver coisas maravilhosas, agora se encontra numa caverna, deprimido, sabendo que havia um Deus que poderia tirá-lo daquela situação. Porém, diante daquela dificuldade, aquele problema, a perca da sua amada, ele fica ali paralisado. E o que o inimigo ele quer é que você esteja paralisado, sem atitude, sem vontade de viver. Diante disso daí é a sua mais alta destruição. Quando o homem ele deixa de alcançar as coisas, quando ele deixa de acreditar nele mesmo, aí de fato tudo está acabado. E naquela situação, as filhas de Ló, desesperadas, já tendo uma mente maculada por conta das situações, daquilo que ela havia, aprendia e convivia em Sodoma e Gomorra, toma a decisão de deitar-se com o pai, e ali, surgindo ali, das piores coisas que aconteceram na história, e isso se agrava até os dias de hoje. Uma situação lamentável, melancólica, na vida de um homem que tinha todo um potencial para fazer uma história linda e bonita na sua vida. Por um outro lado também, nós vemos que houve pessoas que passaram problemas semelhantes ou até mesmo piores do que Ló passou. Por exemplo, nós vemos na vida de Josué. Josué ele nasce escravo no Egito, sendo escravizado, sendo maltratado, passando as piores dores e humilhações no meio do seu povo. Ele nasce naquela situação. Tinha tudo para reclamar, tinha tudo para esbravejar, ficar revoltado. Porém, ele não ficou revoltado. E se agarrou a uma promessa dos seus pais, dos seus antepassados, que Deus iria lhe tirar daquele lugar, tirar o seu povo daquele lugar. E por 40 anos, humilhações, dificuldades, lutas, labutas, desafios e problemas, mas ele permaneceu firme em Deus. Ele permaneceu acreditando em Deus. E por 40 anos, depois de 40 anos, surge Moisés para libertá-los, tirá-los do Egito, ser usado por Deus para tirá-los do Egito. E agora ele está no deserto. Deus fazendo coisas maravilhosas, gloriosas, coisas abençoadas, desafios e lutas são intensas, são contínuas, são permanentes. E por isso que nós não podemos parar, nós não podemos cruzar os nossos braços, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que venha lutas, pode ser que venha dificuldade, mas não temas, porque Deus é contigo. Quando pensa que não, eles estão felizes, saíram do Egito, estão no deserto, estão a caminho da terra prometida. Quando vê dificuldades, problemas, adversidades, algumas pessoas já desistem da fé, perdem a esperança e começam a idolatrar, fazer idolatria, começam a se lembrar das coisas que passavam no Egito, que viviam no Egito. E quando pensa que não, Deus vendo toda aquela situação, toda aquela revolta contra ele, toda aquela ingratidão, vocês poderiam chegar rápidos à terra prometida, mas por conta da ofensa de vocês, da rebeldia de vocês não vão entrar. Quando eles pensam, não estão próximos de chegar, Deus manda 12 príncipes, incluindo Josué e Caleb. Agora vocês vão ver e vão olhar tudo, e vão olhar as estratégias, vão passar para as pessoas os pontos fracos, os pontos fortes, e vão invadir e vencer a terra. Josué e Caleb voltam animados, passando, é bom, é maravilhoso aquilo que Deus já nos deu, vai nos entregar. Os 10 príncipes revoltados falam assim: não pode, não dá, nós vamos morrer, eles vão destruir as nossas vidas, vão nos matar, nós vamos ser eliminados, é melhor nós voltarmos para o Egito. Eles querem apedrejá-lo. E ali eles poderiam ter falado assim: não dá mais, vou desistir. 80 anos, na expectativa, na esperança de que a promessa poderia ser cumprida nas nossas vidas. Mas agora vem esse povo novamente se rebelando contra Deus, querendo nos matar, querendo nos ferir. Eu vou desistir.
Mas, pelo contrário, ele acreditou, ele se pegou a uma promessa, ele se pegou a um fato concreto, que Deus já havia feito, Deus havia fazendo coisas extraordinárias e maravilhosas no decorrer da sua jornada. E esse é o padrão, você ter um fato concreto, você ter um exemplo a ser seguido, ou que seja empírico, ou que seja científico, ou que seja de responsabilidade, para que você possa dar continuidade àquele processo. E ele entendeu que Deus havia feito no passado, Deus estava fazendo no presente, Deus poderia fazer a mesma coisa no futuro. Que Deus estava com eles porque estava dando vitórias. E nós não temos, às vezes, a sensibilidade para pararmos, analisarmos as nossas vidas e vermos o que Deus está fazendo na nossa vida. Você acordou hoje, poderia não ter acordado. Isso é um milagre de Deus. Deus te deu um novo dia, um novo amanhecer, para que você, como o Milton disse, olhar para o monte e ver de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor. O Senhor que quer fazer da tua vida algo extraordinário, que quer fazer da tua família uma família bendita, dos teus filhos, filhos maravilhosos, porque a Bíblia diz que Deus deu filho para nós, para a nossa alegria, para o nosso prazer. São orgulho de Deus para as nossas vidas. Mas nós temos essa dificuldade, porque nós sempre estamos focados naquilo que queremos. E se aquilo que nós queremos não chega de forma imediata, nós achamos que Deus não está com a gente, que Deus não vai nos dar. E isso acaba atrapalhando e impedindo a nossa fé de fazer com que aconteça tudo aquilo que foi projetado e declarado por Deus em nossas vidas. E eles poderiam ter parado, mas não, ele falou assim, eu tenho uma promessa, Deus fez, Deus vai fazer. E aí nós aprendemos outra coisa, que ele desenvolve a perseverança. Se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, você precisa ser uma pessoa perseverante. Se você não for uma pessoa perseverante, você terá dificuldade em realizar seus objetivos, seus sonhos, os planos de Deus para a sua vida. Se você não tiver isso, eu aprendo 3 coisas que esses homens eles aprenderam a ter: relacionamento íntimo profundo com Deus. Josué tinha esse relacionamento íntimo profundo com Deus. Quando as pessoas, Moisés descia do monte, ele queria ficar ainda lá. Eu quero ficar um pouco mais. Eu quero ficar aqui sentindo a presença. Eu quero ficar mais próximo do Senhor. Eu quero me achegar mais a Deus. Eu aprendo, Josué, ele desenvolveu perseverança. O que é a perseverança? A perseverança, ela é a ação de alcançar um objetivo independente da dificuldade, independente da adversidade, independente da dificuldade. E você continua. Só que a perseverança ela é inteligente, porque ela não é como a insistência. A insistência é você tentar até dar certo, sendo que muitas vezes você está no caminho errado, na posição errada, você não tem processo definido. A perseverança ela é inteligente, ela está focada em um objetivo concreto, ela está focada em algo que é concreto, não algo que é abstrato. É aquilo que tem certeza. Então ela não desiste, ela é muito parceira da fé. Aquilo que eu não posso ver, eu não posso tocar, mas eu tenho certeza que vai chegar, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que mintas, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. E ele persevera. Ele sabia que Deus era com eles. Ele desenvolve um relacionamento íntimo profundo com Deus. Ele se apega aos escritos para que pudesse estar fundamentando algo concreto na sua vida. Porque enquanto ele estava sendo mentoreado por Moisés, orientado por Moisés, Moisés estava escrevendo. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés, acompanhados de perto por Josué. Aquilo estava fundamentando ele, estava fortalecendo ele, estava fazendo com que a sua perseverança ela continuasse crescendo, crescendo e crescendo, a ponto de explodir e virar a fé e ver as coisas acontecerem na sua vida. Porque a fé, se você não tiver fé, você não vai a lugar algum, você não consegue chegar.
Mas a fé, ela vai te impulsionar a isso, mediante o amor. E para isso a fé vem como? Ela vem quando você começa a ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter a possibilidade de alcançar algo, você precisa ler, você precisa ouvir, você precisa saber da verdade. E essa verdade, ela precisa ser proferida a você muitas e muitas vezes, para que você possa, de fato, desenvolver perseverança, fé e alcançar os seus objetivos, independente das dificuldades e adversidades que você encontra pela vida. E assim ele desenvolveu. Estava conectado com Deus, relacionamento íntimo profundo com Deus. Estava conectado com a palavra, com aquilo que estava dando direção, com aqueles que estavam tendo exemplos e depoimentos de pessoas que haviam tomado decisões. Quando você vai passar por treinamentos profissionais, o que eles dizem que você possa desenvolver a perseverança e você possa alcançar os seus objetivos, você precisa escrever, traçar os seus objetivos, as suas metas, e isso precisa ser visto e revisto constantemente, permanentemente, para que você não perca o foco e não perca a paciência. E o que Deus está dizendo, para que você alimente a sua fé, olhando e vendo e lendo e ouvindo a palavra de Deus, para que aquilo possa haver uma explosão, possa haver uma forma contínua, permanente, convicta, que você vai alcançar, e você consegue. Por isso a Bíblia fala que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê, não em mentira, não em engano, mas é possível ao que crê na verdade, naquilo que é concreto, naquilo que é exato, naquilo que é a promessa do Deus Todo-Poderoso. Padrão, relacionamento, perseverança, foco, vai te fazer você chegar aonde que Deus sempre desejou que você estivesse, no lugar de pódio de vitória. E Josué chegou lá, seguindo esses padrões. Relacionamento íntimo com Deus, relacionamento com a palavra, vendo e ouvindo que Moisés estava escrevendo, a ponto dele escrever seu próprio livro. A ponto dele pegar e dizer para as pessoas, vou dar uma direção para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem seguir outros deuses, os deuses dos seus antepassados, lá da Mesopotâmia. Deus tirou Abraão de lá, do meio deles, porque eles estavam idolatrando, porque eles estavam acreditando em coisas abstratas, coisas que não eram verídicas, e Deus tirou eles de lá. Se vocês quiserem, vocês podem continuar ouvindo, assistindo, entendendo, confiando nesses deuses. Se vocês quiserem, vocês podem continuar como vocês estão nesse mundo agora. Nesses lugares que vocês estão vivendo, os deuses dessas pessoas, vocês podem continuar seguindo. As orientações, tudo deles. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu e minha família serviremos ao Senhor, porque acreditamos e confiamos na sua palavra. Aí eles olharam e viram que Deus deu muitas vitórias para Josué, que sob a liderança de Josué tiveram vitórias extraordinárias, e Deus era com eles. Então eles decidiram, não, então nós não queremos nem os deuses da Mesopotâmia, os deuses antepassados de Abraão, nós não queremos os deuses agora, as orientações, porque a Bíblia diz que as nossas ferramentas, elas não são carnais, porque as ferramentas carnais, as orientações, as instruções, as orientações que existem nesse mundo, embora sejam coisas interessantes, elas não são possíveis, elas não são aquelas que podem mudar a tua história. Somente as armas espirituais, essas sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubar montanhas, muralhas, fortalezas e fazer você mais do que vencedor, fazer você aquele que cumpre todos os princípios e propósitos de Deus para a tua vida e te faça feliz e realizado. E a Bíblia diz no último versículo de Josué, que todos aqueles dias que viveram sob a liderança de Josué e os discípulos de Josué, Israel teve vitória, viveu feliz, viveu em paz, diferentemente de Ló, que ao encontrar as dificuldades, desistiu de tudo, abandonou. Abraão era um homem extraordinário, o próprio Deus se manifestou como ser humano e foi sentar com Abraão e conversar com Abraão, mostrar os seus planos para Abraão.
Ló não poderia beber daquela sabedoria? Você acha que ele não bebeu daquela sabedoria? Você acha que ele não bebeu daquele conhecimento? Sim, porém ele não quis colocar em prática. A diferença entre crianças e homens, de meninas e mulheres, é aquelas que recebem o conhecimento e colocam em prática na sua vida. Esses têm resultados extraordinários, relevantes e fazem a sua vida uma vida maravilhosa. Nós vemos repetição de padrão na vida de Jeremias. Jeremias era um homem que tinha temor a Deus, buscava Deus, estava buscando, lendo, conhecendo, orientando, escrevendo, anotando todas as orientações de Deus. Um homem que desenvolveu perseverança, mas que passou por muitas dificuldades, mas muitos problemas. Por ser fiel a Deus, ele foi tido como traidor. Bateram nele, colocaram ele na prisão, falaram mal dele, queriam matá-lo. Mas ele permaneceu firme em Deus, buscando o Senhor, as orientações de Deus. Chega um momento que ele começa a entrar num estado depressivo. E aí ele pega e fala uma coisa assim, que mudou a vida dele. Ele falou, opa, eu estou me acabando na escuridão, na prisão, de forma injusta. Mas eu estou morrendo nesse lugar. Eu estou perdendo tudo. E eu não posso ficar aqui chorando. Ele começou a entrar numa depressão, começou a chorar, a reclamar. E de repente ele falou assim, se deu conta, falou assim, não, eu tenho que mudar a minha história. E a melhor forma de mudar a história é trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Olha como que tu fazia na minha vida, Deus. Olha como que tu me fez, como que tu me abençoou, como que tu me direcionou. Tu é fiel e não vai me deixar nesse vale. A Bíblia fala que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque Ele vai passar contigo, Ele vai te tirar daquele vale, vai te colocar na luz do dia e você vai poder glorificar e ver o dia da vitória na tua vida. E quando ele faz essa decisão, as coisas mudam. Passa algum tempo e as coisas mudam. Ele é tirado daquela escuridão, daquela prisão. Israel tem a oportunidade das pessoas retornarem para Jerusalém para reconstruir a sua cidade. Repetição de padrão. Ele poderia desistir, ele poderia continuar reclamando e se autodestruindo, como fez Ló. Mas ele sabia que havia um Deus poderoso, maravilhoso, que poderia tirá-lo daquela situação difícil que ele estava passando. Eu quero te dizer uma coisa, Deus pode te tirar dessa situação difícil que você está passando, porque para Deus todas as coisas são possíveis ao que crê. Maior é o que está em você do que o que está no mundo, das dificuldades que você está vivendo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer se você crer. Para finalizar, Neemias, ele retorna para reconstruir a cidade de Jerusalém. Ali ele é perseguido, as pessoas tentam impedi-lo de reconstruir a cidade de Jerusalém, de reconstruir os muros de Jerusalém, mas repetição de padrão, relacionamento intenso, profundo com Deus. Busca pelo conhecimento, pela verdade, pelas orientações de Deus. A primeira coisa, vamos construir o templo do Senhor. Vamos construir aonde que nós adoramos. Primeiro na vida vem a devoção, depois a obrigação, depois a diversão. O que muitas pessoas estão fazendo é invertendo os valores e a sua vida estão indo de mal a pior. As pessoas querem se divertir, as pessoas não têm compromisso com suas obrigações, seu emprego, seu serviço e muito menos tempo para a devoção e destroem as suas vidas. Mas repetição de padrão, ele busca concentrar-se na devoção, depois a obrigação, reconstruir os muros, reconstruir a cidade para que eles pudessem morar e viver. Mas perseguição intensa, profunda, pessoas querendo destruir, pessoas criando contenda, briga entre os próprios irmãos, pessoas ameaçando ele de morte.
E ele poderia desistir, falou, se vocês não querem, eu vou voltar para o palácio, vou voltar para Nabucodonosor, aonde que eu tinha influência, aonde que eu tinha uma vida significativa e confiança do rei. Mas ele falou assim, não, eu vou deixar um legado para a minha geração. Se eu estou diante de um objetivo, eu vou conseguir realizar esse objetivo. Não sei quanto a vocês, mas vocês não vão ter parte naquilo que Deus está me dando para fazer. E ele perseverou, ele conseguiu e ele conquistou. Se tornou uma pessoa realizada, exemplo para nós. Paulo, repetição de padrão. Todos os lugares ele queria levar o bem, queria levar a palavra, ele queria levar a mensagem, queria levar boas novas. Havia poder na vida dele. Os lenços de Paulo curavam os enfermos. E as pessoas querendo matá-lo, querendo brigar, querendo bater, querendo colocar ele para fora. Muitas vezes teve que sair correndo, outras vezes teve que sair escondido da cidade, porque senão seria morto. Ele poderia desistir, falou assim, eu estou tentando levar paz, levar alegria para esse povo, e o que eu estou passando é perseguição. Colocam ele na prisão. Mas ele falou assim, eu não vou desistir. Mais uma vez, repetição de padrão. Relacionamento íntimo, profundo com Deus. Milton falou, então louve. Ele estava passando uma dificuldade, estava preso, chicotearam, bateram. O que ele fez? Louvou a Deus. E as muralhas e as cadeias, elas caíram. E ele pôde ainda salvar muitas pessoas ali dentro, daquele lugar, daquelas pessoas. Elas ficaram presas, mas ficaram livres por dentro. Receberam a salvação. Porque repetição de padrão. Ele tinha relacionamento íntimo com Deus. Ele estava conectado aos textos sagrados, ao conhecimento da verdade, a um fato concreto, não a algo abstrato na sua vida. E ele desenvolveu então a perseverança. Eu vou alcançar o meu objetivo de pregar o evangelho, salvar muitas vidas. E o evangelho chegou até nós por conta da perseverança, da humildade de Paulo, de reconhecer as decisões erradas, seu arrependimento, de entender que falhou em algumas vezes, que ele precisava procurar aonde estava a verdade. E ele conseguiu alcançar seu objetivo. E eu quero te dizer que se você buscar algo concreto para a tua vida, primeiro, a tua vida espiritual, devoção, buscar os fatos concretos, relacionamento íntimo, profundo com Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Cresceis na graça e no conhecimento. Quando você cresce na graça e no conhecimento, relacionamento íntimo profundo com Deus, quando você cresce em conhecimento com Deus, você passa a ser livre de todos os obstáculos e adversidades da sua vida, seja ela na sua vida sentimental, espiritual, conjugal, financeira, sua vida social. Todas as correntes, todas as amarras, todas as muralhas, elas começam a cair por terra, porque agora você passa a ser livre. O conhecimento, ele expulsa todo medo, toda dor, toda angústia, todos os problemas da vida. Se tem um desejo no teu coração, tem uma forma de realizar. Se tem um desejo no teu coração, tem um meio de você realizar. Para isso você precisa desenvolver humildade, autorresponsabilidade, entender que você ainda não conseguiu porque você não conhece. A partir do momento que você conhecer, você vai passar a conseguir conquistar aquilo que você quer. Segundo, a perseverança, porque dificuldades, problemas e adversidades irão surgir na sua frente. Mas se você tem perseverança, está com muita convicção de que você vai alcançar, independente dos problemas, dificuldades, adversidades na sua vida, você pode ter certeza que ou mais hoje ou mais amanhã você vai conquistar na tua vida. O sucesso, ele deixa pista. Quando você olha o padrão, você vê que há uma solução para a tua vida, e a maior das soluções é Jesus Cristo, que quer te salvar e levar a vida eterna. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Você pode findar os seus dias como grandes homens, Abraão, Paulo, José, Jeremias, Neemias, Jó, ou pode findar os seus dias como Ló, que resolveu cruzar os seus braços, chorar diante dos problemas
que estava enfrentando.